Aí eu vou abrir para que os irmãos, não muitos por causa do tempo, façam alguma pergunta para Amanda dentro da perspectiva da educação cristã da PIBCP, amém? Amém. Então nesse primeiro momento teológico eu não vou abrir, só apenas no segundo. Então vamos lá, Amanda? Eu vou pedir a Simone que esteja orando pela Amanda. Ore pela Amanda, ore por tudo que está acontecendo aqui, Simone. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por mais um dia na Tua presença, Pai. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela EBD, Pai, que o Senhor, Pai, falou aos nossos corações, Pai. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer. Senhor Deus, toma, Pai, esse momento, Pai, também que estamos cultuando a Ti, Pai. Toma a vida da Amanda nas Tuas mãos, ó Pai. O Senhor conhece o coração da Tua serva, Pai. Senhor Deus, ela se preparou para esse momento, Pai. Ela se preparou para dar o melhor dela para a Tua casa, Pai. Senhor Deus, para fazer a Tua obra, Pai. Senhor Deus, obrigado pela vida do pastor Edvan, Pai, que discipulou a Amanda, Pai. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, ó Pai, na Tua casa, Pai. Que tudo que venha, Pai, acontecer aqui, Pai, seja tão somente para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Senhor Deus, é a oração que te fazemos, em nome do Santo Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá, Amanda, começando. Amanda, qual a importância de uma educadora cristã na Igreja Batista? Qual a importância? Por que é importante nós termos a igreja, né? De nós como igreja, termos, e nós batistas temos, né, na maioria das suas igrejas, uma educadora cristã. Qual a importância? Para responder, saúde a todos com a graça e paz do Senhor, amém? Amém. Para responder essa pergunta, a gente vai ler, peço para os irmãos abrirem, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz assim: E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida, à estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia e na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, eu entendo que a importância de um educador, a importância da educação cristã na igreja é justamente isso. Ter em vista o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo, para que a gente não seja mais como crianças inconstantes, sendo levadas por vento para lá e para cá. É o auxílio ao pastor nessa questão do ensino, para que a gente tenha maturidade, sejamos cristãos maduros, a ponto de não sermos levados por todo e qualquer pensamento que podem surgir, e que surgem muitas vezes, né? Com essa facilidade de internet, às vezes a gente assiste muitos vídeos, assiste muitas palavras que não estão de acordo com a palavra, mas quando a gente não tem um ensino, quando a gente está de fato edificado na palavra, a gente acaba indo e sendo levado por tudo isso e acaba que não acreditando em nada. Então a educação, uma educadora, ela é capaz, né, juntamente com o pastor, de auxiliar os irmãos nisso, buscando esse aperfeiçoamento. Amém. Amanda, você falou aí e leu um texto maravilhoso de Efésios, e aí eu aproveito e te faço essa pergunta: qual a importância da teologia bíblica na escola bíblica dominical? Por exemplo, eu logo no início falei sobre literaturas, revistas, que e principalmente atualmente, agora, né, nos nossos dias, elas vêm muito cheias de questões, de respostas psicológicas, humanas, psíquicas e coisas naturais da vida. E você é uma teóloga que está
né, se formando agora pelo Eclesial, faz também o Cruzeiro do Sul, né, nível superior, reconhecida aí pelo MEC, que é a faculdade que você faz de teologia, que te habilita e te possibilita ter ferramentas teológicas, né, para implementar, para trabalhar na vida da igreja, né, como você falou, auxiliando o pastor nessa demanda. Aí eu te pergunto, qual a importância da teologia bíblica para a igreja, para a escola bíblica? A gente não pode ir contra aquilo que a palavra está dizendo. A gente não pode usar outras ferramentas além da palavra numa escola que é bíblica, né? Então a palavra ela precisa ser suficiente. Então a teologia ela é indispensável. Ela é aquilo que de fato é o conteúdo, sabe? O evangelho é o conteúdo da escola bíblica. A gente está aqui como toda escola para poder aprender. A gente precisa ter esse compromisso de estar aqui às 9 da manhã para poder aprender, os professores para poder ensinar, sempre pautado, sempre baseado na palavra, sempre. A palavra ela é indispensável e a teologia ela nos ajuda a ter clareza, né, com aquilo que a palavra está dizendo. Questões de doutrina da salvação, que há dúvidas também entre os irmãos, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, da própria palavra, a doutrina da igreja. A escola bíblica, ela auxilia nesse direcionamento, para que a gente consiga ter mais clareza com o que a palavra está dizendo para a gente. Ok, então fala para mim da Trindade, já que dentro da importância da teologia, algo que às vezes a gente foge por ser polêmico, às vezes a pessoa interpreta de várias maneiras. Fala aí para mim sobre a Trindade. Trindade é Deus em 3 pessoas. Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como o Espírito Santo. Deus como Pai Criador, Deus como Filho Redentor, Deus como Espírito Santo, aquele que é o Consolador. Isso não, por ser 3 pessoas, isso não nos faz adorar 3 deuses diferentes, mas eles são iguais e nós adoramos da mesma forma. Todos os 3 têm autoridade porque eles são o único Deus, né? E às vezes a gente foge disso porque às vezes a gente é até difícil de conseguir entender. Mas na realidade, eles estiveram na criação e durante toda a história da humanidade, os 3 sempre presentes. Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito Santo. Deus Pai como Criador, Deus Filho enquanto Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, aquele que se manifestou lá em Atos 2. E você consegue me provar a Trindade na palavra, nos textos? Gênesis, capítulo 1. Versículo 26 que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, demonstrando que Deus não estava ali sozinho. João capítulo 1 também. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Demonstrando que também na criação Jesus também estava presente. Jesus também fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, em vários versículos da Bíblia comprova a Trindade. Não fala Trindade necessariamente, mas juntando os textos a gente consegue entender que existe um Deus em 3 pessoas. Outra doutrina difícil, às vezes, das pessoas compreenderem na sua dimensão, mas lógico, em pouco tempo, o que é pecado, irmão? O que é pecado? Pecado é aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que está contra os seus mandamentos, aquilo que está contra aquilo que a palavra diz que a gente deve fazer, aquilo que ofende o Senhor, são atitudes nossas, sentimentos nossos
pensamentos nossos que estão contra aquilo que o Senhor aprova. E quando o pecado entrou no mundo? Ele entrou no mundo através de Eva, que comeu do fruto, e de Adão também. Certo. E na humanidade é esse momento, né? Na humanidade, E isso. no mundo? Foi quando o Satanás se rebelou contra Deus, e aí foi expulso, e... Então isso foi muito antes da queda. Foi já no céu, já que aconteceu isso. Ok, Amanda. Estamos vendo aí tantas coisas acontecendo, mas uma pergunta escatológica para você. É bem conhecida essa pergunta, mas acredite, tem pastor em conselho, candidatos a pastores, que não conseguem responder com precisão. Os sinais dos fim dos tempos, Amanda. Que realmente você vê que Jesus... Mateus 24. Acontecerá o sinal da tua vinda e do fim do mundo. E ele respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Eu acho que o primeiro sinal de fato é esse: homens enganando os outros, falando que é Cristo. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Isso a gente vê, liga a televisão e já vê acontecendo. Não fiqueis alarmados, pois será necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então serão entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, os falsos profetas também fazem parte do sinal, um dos sinais. Quer ver outra, Amanda, que é muito também negligenciado? Apostasia. Muitos apostatarão da fé. E não só uma questão de guerras e rumores de guerra, mas a apostasia dos nossos dias, muitos apostatando da fé, é o maior sinal da vida do Filho do Homem. Amanda, você acredita na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja? Com certeza. Não só acredito, como tenho essa expectativa. Assim, é o que move a gente. É porque nós vivemos mais para o hoje, né? E o arrebatamento é um assunto meio que utopia, algo... Parece que está longe. Parece que está longe. Não, mas de fato a gente... É isso que também tem que nos dar esperança, né? A gente não está aqui à toa, a gente está aqui servindo ao Senhor, e a gente quer orar com Ele e temos um objetivo, é isso? tem um objetivo. Então achei interessante a sua observação. Então quer dizer que nós estamos aqui para adorar a Deus, para ouvir a palavra, mas com um objetivo, com um interesse. E qual é esse objetivo? É morar com o Senhor, é viver a eternidade juntamente com Ele. Seja Ele levando a gente, ou seja Ele vindo para poder nos buscar. Nosso objetivo maior tem que ser esse. A nossa vida, ela é passageira. A gente está aqui, hoje a gente está, amanhã a gente pode não estar. E já aconteceu, né? Às vezes a pessoa que está do nosso lado, às vezes está aqui e de repente já não está mais, o Senhor leva. Então a gente também tem que viver com esse pensamento de que o Senhor ou vai nos buscar, ou vai também, ou Ele vem para nos buscar, ou Ele vai nos levar. Mas a realidade é que o nosso maior objetivo é viver essa vida com Ele, onde não haverá dor, não haverá pranto e toda lágrima será enxugada. Amanda, vamos falar um pouquinho de doutrina da igreja para a gente entrar nas perguntas mais diretas, tá? Vou te fazer algumas perguntas um pouco mais rápidas. Quais são as ordenanças de uma igreja batista? É a ceia e o batismo. Por que é importante? Por que elas são importantes? O batismo é para eu professar publicamente a minha fé em Cristo. E a ceia é uma forma de lembrar o sacrifício do Senhor e da comunhão com os meus irmãos também. Amém. Em breve o nosso irmão Francisco, advogado, estará sendo batizado. Esse mês eu tenho que te falar. Vamos batizá-lo agora e ele desejou ser batizado. Falou, pastor, depois de um término de um culto, eu quero me batizar. O que me impede? Nada impede. A gente enche aqui de água, abre espaço na liturgia, faz a profissão de fé
escolhe a profissão de fé dele e batiza em nome de Jesus e vive a comunhão, a ordenança do Senhor. Amém, irmão? Então, próximo aí, eu vou acertar os detalhes com a secretária e vamos já batizar o nosso irmão Francisco. Vamos lá. Então você falou das ordenanças. Os oficiais da igreja batista? São os pastores e os diáconos. Certo. Qual a forma de governo de uma igreja batista? É o governo democrático. Explica. A igreja se reúne em assembleia e ela decide sobre a questão ali que está sendo levantada. A igreja vota que sim, ou a igreja vota que não. E aí vai para a maioria. Amém. Ótimo. Agora vamos às perguntas, Amanda. Para a educadora da PIBCP, né? Aquilo que também, como pastor, eu espero. E você que está disposta também a corresponder. Vamos lá, Amanda. É o primeiro ponto que parece uma pergunta tão simples, Amanda, mas na prática, vigie muito seu coração no dia a dia, porque você vai precisar. Vigie na direção de Deus, na palavra. Porque às vezes as pessoas, elas querem o ministério, mas não querem estar debaixo de uma liderança. Às vezes a pessoa aceita, depois passa a não aceitar mais. É a obstinação, né? O coração obstinado começa a trabalhar e faz com que, eu não posso nem usar a palavra perder, mas é perder. Às vezes faz com que as pessoas percam que de forma tão fácil poderia manter, poderia viver, entende? No ministério, abençoando. E eu não quero que isso aconteça com você. Depois de ser ordenada educadora cristã e possada educadora cristã da PIBCP, o meu desejo como pastor é que você seja até Jesus voltar, que possamos militar juntos até que o Senhor venha. Amém? Então, não permita que nenhuma questão que não seja bíblica, que não seja uma percepção bíblica, confunda a sua cabeça. Não confunda a voz do Espírito Santo com a voz de ninguém. Amém? Então a pergunta que eu te faço já, te comprometendo a isso, é se você está disposta a estar na direção do pastor da igreja. Com certeza. A gente entende que o pastor é o líder direcionado pelo Senhor e que o Senhor dá essa visão para ele. Então, se a gente que está trabalhando junto, eu não estou disposta a aceitar essa direção, para que eu estou então, né? Então, eu preciso aceitar esse direcionamento, sabendo que o Senhor também é usado por Deus para abençoar a igreja. Então, se o Senhor está dizendo que é algo que precisa ser feito, que é para ir por esse lado e tudo mais, eu preciso estar de acordo com isso. Porque existem várias maneiras de não estar disposta. Às vezes num confronto direto, que é o mais difícil de acontecer, porque eu também, quando chega, eu não deixo nem chegar a esse ponto, mas se acontecer, às vezes fica difícil caminhar, né, mano? Mas às vezes é uma questão de desconstruir mesmo, de não fazer ou de ir por outros caminhos. E infelizmente vivemos isso recentemente, por isso que está vago, né? Por isso que essa vaga existe na PIBCP de uma educadora hoje. Não era para existir essa vaga, mas ela existe. Existe na provisão de Deus para que você aproveite essa oportunidade de servir ao Senhor entendendo que muito é dado, muito é cobrado. Porque as oportunidades da vida, diz um pensador filósofo que eu esqueci agora, ele diz que as oportunidades da vida nunca são perdidas, mas alguém vai aproveitar se você deixar passar. E você está aproveitando hoje uma oportunidade que alguém teve e deixou passar. Quando eu digo alguém, pessoas tiveram e deixaram passar. E essa oportunidade hoje você está agarrando, você está se dispondo a essa oportunidade de ser educadora cristã da Igreja do Senhor, da PIBCP, de fazer parte da história desta igreja, porque eles estamos escrevendo a história da igreja. E você está tendo uma rica oportunidade para isso também. Então, que haja essa disposição de estar debaixo da direção, da orientação
pastoral sobre qualquer demanda, ainda que de repente não seja como você pensa, porque é natural as pessoas falarem, eu faria desse jeito, se fosse comigo, né? A síndrome de Absalão vai sempre rodear, né, o coração. Eu dizia para ela, enquanto eu era pastor membro, eu dizia para ela, quando eu for pastor de uma igreja, eu vou pregar livro por livro da Bíblia, eu vou fazer assim, assim. Aí Deus falou, você vai fazer? Então eu vou te dar uma oportunidade para fazer. E eu estou aqui fazendo o que um dia eu desejei fazer, né, para o Senhor, na vontade do Senhor, nesse caso. Então, isso não me torna perfeito nem melhor, mas com um objetivo, um alvo de colocar em prática aquilo que um dia eu desejei fazer para o Senhor. Então, Amanda, por isso que eu digo, vigie o seu coração, porque, por incrível que pareça, o ministério tem tudo para ser abençoado, tranquilo, dentro do dia a dia. Às vezes, ao longo do tempo, foi o que eu tive mais dificuldade como pastor. Então, temos aí a nossa caminhada no seminário, né, no dia a dia. Nós tivemos esse prazer de acompanhar você desde a matrícula ao seminário até agora e de vê-la agora tomando posse, né, breve, daquilo que você se dispôs a estudar. Você se dispôs a estudar, esteja disposto a obedecer. Amém? Vamos lá. Outra pergunta. Eu vou abrir para a igreja. Vamos pensando aí em alguma pergunta para a Amanda a respeito como educadora da igreja, tá bom? Pode. Ela está bem preparada. Ela falou, pastor, estou que estou. Brincadeira. Então, Amanda, como você irá reagir diante de uma direção que o pastor te der que você não concorda? Eu vou apontar isso para o pastor, vou explicar o motivo pelo qual eu não concordo, mas ainda assim eu preciso seguir o direcionamento que o Senhor me deu. Se você não conseguir me convencer, no caso. É isso, entendeu? Eu vou sentar, eu sei que sou aberto para isso também, a gente senta, conversa, eu exponho os meus pontos, exponho a minha opinião, falo por que eu não concordo, por que eu estou tendo dificuldade até mesmo para entender, às vezes, o teu direcionamento, mas o Senhor... Então eu vou ter aquele refrigério de que você, quando for tomar uma, se preciso, não estou dando um exemplo, de orientar, de corrigir, dentro daquilo que você concorda, você vai tomar essa decisão como educadora da igreja. Não daquele, não sou eu não, tá? O pastor, sabe como é, né? A ordem vem de cima, né? Tipo, o pastor é um tirano, o carrasco, mas lá dentro você concordou. Eu consegui te provar que aquilo é o melhor. Agora, a forma como vai fazer isso, aí é com você, né? É com você, como vai falar, como vai resolver aquela questão. Sim. Mas eu vou te pedir para resolver, né? Isso vai, se você concordar com aquilo, então será de uma maneira pacífica também esse ponto, será um ponto pacífico entre nós. Isso? Com certeza. Ok. Agora, Amanda, qual será, ou qual é, a partir de então, o seu compromisso? Me fala sobre a assiduidade, a frequência, porque você trabalha, você estuda, você trabalha durante a semana, você chega direto do trabalho, vai para o seminário, né, durante a semana. Então, tem todas as programações semanais da igreja, você poderá participar, mas temos o domingo, que é o dia do Senhor, que é o domingo, né? Manhã e noite, né? Eu queria saber sobre a sua assiduidade, como é que vai ser essa questão, né? Se a gente vai sentir saudades da educadora, ou se a gente... Como o Luciano falou, eu trabalho, né, durante a semana, meu horário de saída de fato é às 7. Então, somente terça e quinta que eu consigo sair um pouquinho mais cedo para poder estar aqui correndo, e às vezes eu não consigo estar também, mas eu deixo avisado. E às quartas-feiras eu não consigo estar por conta do trabalho, porque saio de lá às 7 e pouquinho, chego aqui lá para as 8, quase 9 horas, e aí às vezes acaba nem compensando muito vir direto para cá, um amém, e depois ir embora. Mas, durante o domingo já é o compromisso. Eu acho que nem só de fato da educação, né? Nem só de fato da educadora ou de líder, mas o irmão, o membro,
ele precisa ter esse compromisso de estar na igreja durante os domingos. Obviamente que tem situações nas quais acontece um imprevisto, no qual não consegue chegar a tempo, ou acontece uma situação que precisa estar com a família, mas de todas as formas é um compromisso que eu já tenho durante anos da minha vida, né? Minha avó me trazia desde criancinha, então já é algo que eu estou acostumada a fazer, e quando não puder estar aqui, que exige alguma demanda, o pastor será comunicado e vai estar ciente já do que está acontecendo, do porquê eu não estarei aqui. E se houver esse questionamento e eu não estiver aqui para poder responder, o pastor com certeza vai estar ciente do que está acontecendo e vai poder responder tudo mais. Sobre o horário também, Mara? Sobre o horário também. Domingo às 9, né? E à noite às 7 da noite. Estão vendo na igreja. Gente. Vou dar lá na porta 9 horas, não é, educadora? É só falar com o irmão Elias, olha lá, que abre e fecha, o cara é crachado. Amanda, qual será o seu compromisso na instrução dos professores da escola bíblica? Eu até propus, né, na última reunião que a gente teve no Senhor, para que a gente se reúna mais com os professores, para a gente conseguir conversar, para que eles deem esse feedback quanto aos alunos, quanto ao que estão achando, para que os próprios professores também deem feedback à liderança, para falar sobre o que pensa, né, da aula, como tem sido, se tem tido dificuldades, para a gente poder sim auxiliar uns aos outros, ajudar para aperfeiçoar inclusive as aulas que estão sendo dadas. Amém. E a minha última pergunta, que é não menos importante, mas é outra coisa que tudo é o pastor, preste atenção. A disciplina na igreja, quem aplica é a igreja. Foi falado aqui sobre a comunhão no domingo e o Germano explicou a parte do ganhar o teu irmão e vai, se não leva até a igreja. Quem liga e desliga é a Assembleia. É isso, secretário? Como que acontece a questão da disciplina na igreja sem a igreja não estar de acordo com aquela disciplina? Concorda, secretário? Desculpa poder aí, porque a secretária que tem todo esse respaldo também. Mas no final, por que o parente fica com raiva do pastor? Quem poderia me explicar? Eu posso explicar. Explica. É porque no caso o pastor está na mesa como presidente e a culpa vai diretamente para ele. Porque na hora a igreja toda vota. Concorda? Quem é contra, nem na hora de levantar a mão para contra tem coragem. Eu fico impressionado, irmão, novo membro Antônio. Nem para ser contra ele tem coragem. Fica neutro, não vota sim, nem não, e eu vejo, viu? Quando estou daqui eu vejo. Para no final depois dizer, eu não concordei. Minha mãe me ensinou que quem cala consente. E entra como unanimidade na ata, né, secretário? Eu queria que as pessoas. Às vezes as pessoas, depois que já passou, vêm questionar. Mas por que, Marinete? Porque isso, vai ler o estatuto, vai ler todas as normas. Tem que ser questionado em assembleia, tem que ver o estatuto. Então, eu vou chegar lá, mano. Eu vou chegar lá. Eu estou aqui aproveitando e desconstruindo muitos mitos, né? Então, a ideia o pastor traz à Assembleia Geral, né? Na maioria das vezes, dependendo do caso, a gente traz direto o assunto para não expor a situação e no final sobra para o pastor. Existem várias áreas da igreja e a disciplina não se trata só de desligar, porque não é essa a intenção, é restaurar. É isso, Giovanni? Não, é ganhar o irmão. E ninguém vê a conversa de gabinete para ganhar. Os diáconos presenciam, sabem quando o pastor se reúne, o quanto e o que até onde foi feito para ganhar. Não há condição. A disciplina não se trata só necessariamente de desligar. Nenhum pastor gosta disso, nenhum pastor quer isso. Pelo menos eu acho. Mas temos aí umas 30 cabeças ou mais que não vêm, não dá satisfação. Tem 6, 8 meses, 1 ano que não vem na igreja, mas tirou, dói. Aí dói no pai, dói na mãe, dói no tio, dói no amigo, dói em todo mundo. Mas agora não está doendo neles que não vêm, que não frequentam, que não querem saber da igreja, que estão vivendo sua vida em vários lugares do mundo, do
Rio de Janeiro nesse exato momento e não estão aqui. Mas quando cantar a pedra aqui e começar a ler os nomes, aí vai doer. Vai doer, e vai ficar um cadinho dodói no pastor. Mas é interessante, a gente poda a árvore e Deus começa a mandar rebentos novos, né? Começa a brotar. O Senhor sempre cuida da manutenção. Por isso que eu estou falando assim, com bem calma esse assunto, porque às vezes falar só no dia de assembleia parece que você está tentando se favorecer. Como educadora, como você está disposta a ajudar o pastor na disciplina da igreja, nos irmãos, né, na correção? Falamos sobre as doentes, dentre as doentes, as mais doentes, né, as que estão com febre, as que estão... Então, um exemplo, o pastor chega para você e diz assim: Amanda, está acontecendo tal situação, sobre tal grupo de pessoas, ou tal pessoa, está dessa maneira, a gente chama até de prevenção, né? Você estaria disposto a ajudar o pastor a se indispor com essas pessoas, se for o caso, na intenção de ganhá-las, na intenção de orientá-las, de corrigir, ainda que sejam pessoas próximas a você, né? Ainda que sejam pessoas do seu dia a dia, mas que você vá lá como educadora cristã para orientar, para convencer, antes que de repente eventuais situações aconteçam. Com certeza. O aconselhamento, a orientação, a disciplina, ela deve ser sempre pautada na palavra. E a palavra, ela ofende a gente como ser humano, né? Ela diz como que nós somos errados em certas atitudes, em certos pensamentos, né? Então, a palavra, ela que evidencia isso. Então, na hora de aconselhar, de disciplinar, sempre pautado na palavra. Então, sim, estou disposta a ir a falar, a trazer um relatório. Com certeza. Esse relatório, esse feedback, falava assim: conversei com fulano, expliquei a situação, falei como deveria fazer, a pessoa reagiu dessa maneira, a pessoa ou se comprometeu ou ficou chateada. E caso a educadora em si não consiga ali resolver a situação, vamos dizer assim, a gente passa para o pastor também. Mas o ideal é que consiga resolver e a gente só leve isso ao pastor para que ele esteja ciente do que aconteceu. Ok, eu estou satisfeito com as perguntas que fiz até aqui. Os irmãos estão satisfeitos? Agora, quem quiser fazer alguma pergunta para a Amanda, está aberto aí no momento. Começa. Leva a Isaac. Cadê Isaac? Vamos, assistente, vem para cá. Fica aqui, meu assistente. Sim, Amanda, costumo chamar de lindinha, né? E é mesmo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo teu crescimento, porque você foi uma das primeiras alunas dos cursos aqui, né, pastor? E a pergunta que eu quero, no caso, fazer para você, vai ser muito fácil você responder, porque você já respondeu uma parte, que você falou que sua avó trazia você desde pequenininha aqui para a igreja, e nós vimos também isso. E eu quero que você fale um pouquinho sobre as organizações missionárias, porque você vai trabalhar direto com as organizações. Eu sei que você passou por todas as fases, né? Por todas, e eu também gostaria que você falasse também em relação à organização dos homens, tanto a União de Homens e os embaixadores do rei, porque no momento nós não temos lugar, né? Eu me arrependo até hoje de não ter sido mensageira. Queria muito ter sido. A irmã sempre me chamava no final de culto, passava na porta, ela falava: "Minha mensageira", não, deixa eu ver outro dia. Cresci, passou a fase e não fiz parte. Me arrependo muito porque é lindo, sabe? Ver essas meninas tão comprometidas a servir ao Senhor. Então, acompanhar de perto, porque a gente entende que a educação, ela precisa acompanhar de perto todas as fases, desde a infância, desde a criancinha até a pessoa mais velha aqui dessa igreja, né? Então é acompanhar de perto, ver do que se trata, como que está sendo feito cada momento, cada reunião ali, auxiliar os líderes também, para que
que, caso precise de alguma coisa, saiba que podem contar comigo, né, em todos os aspectos. E com os homens, né, eu até fico meio assim, porque, poxa, uma menina, 26 anos, vai lá conversar com um monte de homem, tudo mais velho, mais inteligente, mas de fato, entendendo essa posição na qual o educador exerce, e os próprios membros também entendendo isso, aceitando isso, entendendo que eu não estou aqui dando somente a minha opinião, caso eu vá falar alguma coisa, mas sempre pautada na palavra. Então, tanto os homens quanto os embaixadores também. Os embaixadores, a gente... se as mensageiras eu não tive, quando criança, eu não tive essa participação, os embaixadores, então, só fui conhecer depois. Mas os embaixadores, eu vejo que são meninos que trabalham, que estão empenhados, que quando se reúnem, eles vêm e estão ali em grande quantidade para servir, o que pede faz. Então, é acompanhar de perto isso também, sempre oferecendo ajuda nessa organização, nessa coordenação também. Amanda, fala das etapas da Igreja Batista, a parte das mulheres, amigos de missões, mensageiros, Sim. e dos homens. Das crianças, né? São as crianças, amigos de missões, mensageiras do rei, embaixadores, MCM, JCM também, que são as jovens, os homens, e também tem a terceira idade, né? Que está aí, esses dias veio... Oi? Plenas. As plenas, como diz a irmã. Mas é isso. Muito satisfeita. Amém. Alguém? Aqui, São Paulo. Já houve o valor da vereadora religiosa, segundo era o estatuto, né? Ela que elegia os professores da classe. Entendeu? E o professor que ela escolheu não estava condizendo com os alunos que estavam no gostou. E ela botou um artigo e tal, entendeu? No argumento que era classe dividida, fracionada. Eu não sei, assim, até acredito que o pastor ele tem que dar o aval, mas na escolha de professor. Você discordando, até por uma falta de conhecimento do pastor, que aquela pessoa não está habilitada para dar aula na classe. Você, mesmo sobre, no caso aí, sobre direção e orientação do pastor, você não seguiria assim a ordenança dele, pastor? A classe está rejeitando, entendeu? Pelo pedido do pastor, ele vai abrir a mente para ele chegar na hora. Aí você bater de frente, para dar uma linguagem, como pastor, se ele fosse intransigente. Sim, como eu falei aqui mais cedo, né? Se eu não concordo com o pastor, eu preciso apontar, explicar o motivo e o direcionamento é dele, entende? Então, assim, o pastor também está aberto a esse tipo, e acredito sim que ele confia em mim. Então, se eu estou dizendo para ele que aquela pessoa, a classe, não está de acordo com aquele professor, está passando por dificuldades e tudo mais, eu creio sim que ele vai ouvir isso e vai considerar. Até porque quando eu cheguei aqui, falou em classe única, né? Tá? E você tem uma função muito importante para ver esse negócio de classe única, porque a maioria da igreja, no centro, escolher para fracionar, mesmo o pastor querendo classe única. Como é que vocês ficam nessa situação? Ou seja, se eu estou de acordo com a classe única, é isso? Se a igreja botar o que é classe única? Sim, a classe única, eu acho que em certos momentos a classe única é necessária sim. Eu acho que essa divisão é importante também até para uma questão de interação de uma forma melhor e até um pouco mais particular dentro das classes, lá com os jovens, com os homens, com as mulheres também, com as crianças. Mas a classe única é importante para que a igreja e a união aprenda e que, assim, às vezes a dúvida que eu tenho que um outro jovem não vai ter, mas às vezes um homem adulto vai ter, uma mulher adulta vai ter. Então é extremamente importante para o crescimento da igreja também. Amém.
Fica tranquilo, irmão Paulo, vai ter classe. Acontece lá. Não, tranquilo. Ele está bravo, para. Vai. Pode falar. A PIBCP tem como visão a pregação expositiva da Bíblia. Como que a senhora pretende aplicar isso na educação cristã como ministra? Senhora? 26 anos! É exposição bíblica, gente, é indispensável. Não tem como, assim, apesar de ter outros tipos de pregações, a exposição bíblica é a mais fiel à palavra, que eu acredito. Então, assim, eu consigo, eu posso aplicar isso até mesmo no aconselhamento, no direcionamento, na orientação, sempre pautando na palavra, e a palavra tem resposta para as coisas. Né? Na sua opinião, quais os critérios para a escolha de um professor de escola bíblica dominical? O professor, ele tem que ser comprometido, ele tem que buscar sempre aprender da palavra, tem que saber a palavra, tem que estar de acordo com o que está sendo pregado aqui, porque não adianta o pastor vir aqui pregar uma coisa, chegar lá na classe e ser outra, completamente diferente. Tem a mesma linha teológica também, porque as linhas são muitas, né? E às vezes o aluno está lá na classe, ouve uma coisa, chega aqui, o pastor fala outra e fica, o que aconteceu? Tem alguma coisa diferente. Então, eu acho que o critério é esse. E aí também está disposto, né? Porque às vezes não basta um diploma, um conhecimento, e a pessoa não está disposta a lidar algo. E nem também tem às vezes essa capacidade para isso também. Às vezes acaba confundindo muito mais do que abençoando. Amém. Alguém mais? Queria perguntar. Depois concluir, uma Sônia para a gente. Todo mundo está perguntando, né? Não vou perguntar, mas eu vou falar um pouco a respeito da Amanda. Eu conheço a Amanda desde muito nova. A Amanda desde novinha, ela sempre foi muito ativa, né? Principalmente quando era da juventude. Você entende, né? Mas quando começou a juventude, a gente tinha um trabalho de evangelismo nas ruas. E ela sempre participou, ela sempre foi muito ativa, ela sempre ajudou muito, sempre teve muito presente. E hoje eu vejo a Amanda, a mulher que se tornou, né? E cada vez que ela vai ali, que ela prega, eu sempre falo para ela, toda vez que você prega, sempre a pregação eu falo para mim. Porque ela prega de uma maneira simples, como eu tenho aprendido no seminário. Você tem que falar de maneira simples e que alcance a todos. E a Amanda faz isso. Ela fala de maneira simples, alcança a todos. E ela é realmente uma bênção, não só na minha vida, como ela sempre foi, mas na vida de muitos jovens. Até mesmo quando ela foi líder da juventude, ela ajudou muitos jovens sem ninguém saber. Ela conversou, ela orientou. Né? Então, assim, isso é muito importante. Deus sempre vendo todas as coisas. Eu sempre falo para ela, falei, Amanda, Deus está vendo tudo que você está fazendo e o desejo do seu coração. E ela, assim, isso é uma coisa, ela está sendo para se formar, né, educadora cristã. É uma coisa que ela orou muito a Deus mesmo antes de aceitar. E quando ela falou comigo que o pastor tinha falado com ela e tal. Ela orou muito, eu tenho orado muito, tenho pedido muito a Deus, e Deus falou com ela. Não é uma coisa que aceitou porque esse pastor foi e falou, aí o pastor falou comigo, não. Ela primeiro orou, Deus falou com ela, ela esperou Deus falar com ela, como Deus fala com ela em todas as pregações. Então, porque não foi uma coisa, né, assim, de repente, ela esperou Deus falar com ela para ela poder aceitar, para não ser uma coisa como o pastor falou. Vai na empolgação, quando chega na frente, ver as dificuldades, largar, né? Ter que bater às vezes de frente com a pessoa, porque ela está de acordo com o pastor, está indo contra a pessoa, ter que bater de frente com a pessoa, indo concordando com o que o pastor está falando, indo a favor do pastor em relação à pessoa. Então, assim, mesmo só para
falar um pouco da Amanda. Quem não conhece a Amanda, os membros novos que não conhecem a Amanda, e que vê a Amanda assim, é novinha, mas é cascuda, assim, com a experiência com Deus. Que Deus continue te abençoando. Amém. Leva ali para o Família, Gustavo. Família tem mais irmãs só. Para a gente encerrar, porque a gente ainda tem um cafezinho. Não é para Escobar, mas bom, eu ia fazer uma pergunta, mas a Simone acabou de responder a pergunta que eu ia fazer. Antes de mais nada, eu te desejo, não vou dizer boa sorte, mas as 3 áreas que são, não vou usar um termo difícil, mas desafiadoras, é educação, público e público cristão. Então, eu ia te perguntar qual era a sua motivação do cargo. A Simone já respondeu. Então, o que eu quero te falar é que você se prepare para você todo dia se desmotivar um pouco. Só que lembrar o que te motivou ao cargo. A gente, na área do... Né, pastor? eu vou preparar um sermão isso aí. Opa! Terra! A gente, na educação, a gente é um copo d'água. Que a gente, o pastor também é um copo d'água. A gente derrama a motivação para os outros e tem um momento que o nosso copo fica vazio. Então é quando você tem que lembrar do que te motivou. Então que você não esqueça da sua motivação inicial para chegar nesse momento, para que você possa derramar água para os outros também. Que aula, Amém. Oi, Amanda. Muito simples a minha pergunta, dando até continuidade nas organizações missionárias. Eu lembro você, quando você fez Mensageira do Rei com a irmã Lati, não participou, não tinha nada para isso, né? Eu pensei que você estivesse nessa turma. Então é muito simples, você hoje está bem inteirada, tá? Bem inteirada com as organizações, porque tem na internet, tem através da internet, você até sem sair da sua casa, você pode aprender tudo o que se passa dentro das organizações. Porque tem pessoas que, eu não quero ofender a igreja, não quero ofender ninguém, mas nós mesmos até podemos soltar assim, mas você não passou por isso. Não, você não passou por isso, não. Você tem condições de administrar todas as organizações. Por quê? O estudo que você faz como educadora já vem embasado, o que tem, o conteúdo tem as organizações missionárias desde o leito. E aí você vai ter condições de falar com essas pessoas que existe um conteúdo muito profundo, que as jovens hoje são MCM jovens, procura com fundamento saber, porque depois vão dizer, não, são só jovens. O porquê que são MCM jovens, e aí você vai dar uma resposta bem ativa para as pessoas. Amém? O problema era isso. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão satisfeitos? Amém. Também estou. Graças a Deus pela vida da Amanda. Eu vou chamar aqui o seminarista João para estar orando pela Amanda. Mais uma vez, orando por esse momento. Vamos tomar um cafezinho aqui rapidinho, irmãos. Eu vou pedir um pouco de agilidade, porque investimos, eu não vou dizer gastamos, mas investimos tempo também na aula, na aula da EBD nesse momento. Eu creio que foi investimento, e também para que possamos continuar adorando ao Senhor e tempo hábil, com ordem e decência, no relógio, podemos ir para a nossa casa no domingo em paz. Amém? Amém. Senhor, queremos nessa manhã te agradecer, louvar o teu nome. Muito obrigado, Pai, pela vida da Amanda, que se dispôs a estar aqui, porque um dia o Senhor colocou no coração dela o desejo e a vontade de estar aqui nesse momento, Pai. O Senhor é aquele que traça todos os caminhos, é aquele que ajuda, que abençoa, que conduz, Pai, para que as pessoas possam realmente, diante da tua vontade,
fazer aquilo que deseja e quer. Então, que o Senhor possa colocar a Amanda sempre diante do Senhor, que ela possa ser sempre, Pai, bem-aventurada pelo Senhor, e que o Senhor possa falar através da vida dela, como o Senhor tem feito isso, que ela tem sido um canal de bênção. Abençoa a tua igreja, Pai, que a tua igreja possa entender a importância, Pai, do ensino, a importância da palavra do Senhor na vida de cada um aqui. Abençoa o nosso pastor, Pai, que desde o dia que pisou aqui, tem feito isso, tem pregado a tua palavra, somente a tua palavra, e ensinado que a tua igreja necessita somente da palavra. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.